Hoje a gente vai conversar sobre uma tendência que impacta a tecnologia da informação. No futuro, um psicólogo que queira desenvolver um sistema de tradução de idioma, por exemplo, para que possa atender um paciente árabe, não vai depender de um desenvolvedor de sistemas. Ele mesmo vai criar o seu software particular. O mesmo vai acontecer com um jornalista que queira desenvolver um super programa de inteligência artificial para a produção de texto. É isso mesmo. Profissionais de qualquer área, principalmente os nascidos neste século, também serão programadores. Não vai haver a pessoa que trabalha só em desenvolvimento de sistemas, como ocorre hoje. E todas as empresas serão de tecnologia também. Para conhecer as tendências que impactam o futuro deste mercado de trabalho da tecnologia da informação, vamos conversar com Marcelo Santos, que é diretor da Iteris, com vasta experiência no setor. A empresa de tecnologia hoje identifica um aumento das contratações de estagiários que já têm uma formação anterior em outra área de conhecimento, da engenharia às ciências sociais. O que acontece é que a tecnologia, hoje ela faz parte do dia a dia das pessoas, né? E antigamente ele era visto, vamos dizer assim, algo dentro das empresas muito mais longe dos outros profissionais. E com o tempo, e até com a evolução da tecnologia, com a evolução dos celulares, dos dispositivos em geral, isso fazendo mais parte do dia a dia das pessoas, a tecnologia não sendo mais como visto como um apoio, mas sim o centro das estratégias das empresas, as áreas de negócio foram se embrenhando nisso e isso começou a ser um pouco, vamos dizer assim, mais comum as pessoas terem mais interesse e entenderem mais como funciona isso. Paralelo a isso, tem o mercado de trabalho, que a gente tem que isso sempre, né, desde eu já tenho mais de 30 anos de mercado, sempre a demanda para profissionais de tecnologia sempre foi maior do que a procura. A demanda sempre foi grande. E acontece que nos últimos anos isso aumentou bastante. Sempre tivemos ondas como bolha da internet ou como bug do milênio, mas ainda estava concentrado em pessoas de tecnologia. Isso quando começaram as redes sociais tal no final sei lá, no início dos anos 2000, mais para 2010 em diante, agora com a transformação digital, isso ampliou muito, né? Então, o uso da tecnologia. E aí o que acontece é que pessoas de outros mercados que viam a demanda muito grande por profissionais de tecnologia e não tendo, e as empresas também não conseguindo contratar, não conseguindo suprir a sua necessidade, elas começaram a enxergar, primeiro que elas já tinham familiaridade com a tecnologia ou como usuários, muitos como usuários, quando crianças, adolescentes foram para outras áreas, eles perceberam que eles gostavam de tecnologia, então eles resolveram migrar. Isso aconteceu bastante, eu percebo muito isso, por exemplo, nós temos um programa que chama Hackathon, Decola, que é um programa de seleção de estagiários através de um treinamento que a gente concede no final de semana e no outro final de semana a gente faz um hackathon desafio com essas pessoas que fizeram treinamento para elas estagiarem na nossa empresa. E até 2, 3 anos atrás, não só nós, mas a maioria das empresas, elas concentravam isso em cursos correlacionados a exatas. E a gente ampliou isso, abriu esse leque para qualquer curso superior, qualquer pessoa que tenha uma formação ou que esteja cursando cursos relacionados, que não estejam só mesmo em ciências da computação, em tecnologia. E o que a gente percebeu foi o seguinte, que nas últimas 3 processos seletivos, esses processos ocorrem de 4 em 4 meses, antigamente eram de 6 em 6, a gente acelerou também isso, né? Durante a pandemia, muitas pessoas que passaram, elas estavam cursando tecnologia, mas como já uma segunda graduação. Elas estavam migrando. Então, nós temos hoje, por exemplo, entre nossos estagiários, pessoas que são engenheiros civis, engenheiros químicos, pessoas de marketing, psicólogos, pessoas formadas em ciências sociais, todas elas migrando para a tecnologia. Ou seja, elas já usavam a tecnologia no seu dia a dia, mas aí elas resolveram investir nessa área. E Eu não imagino que são... necessariamente por causa só da falta de mercado na área delas,
mas porque elas descobriram que aquilo também pode ser elas descobriram uma afinidade com aquilo e se sentem mais confiantes, até porque o mercado é muito mais aberto. De alguma forma, são os nascidos digitais, né? Eles já cresceram com a habilidade da tecnologia. Exatamente, são as pessoas nascidas no final da década de 90, entre o meio da década de 90 em diante, que são essas pessoas que eu acredito que também tem uma questão muito que hoje as pessoas elas se permitem experimentarem mais. Então, elas fazem uma graduação, veem que aquilo não é a área delas e partem para outra. Em paralelo a isso, existem também hoje, com a demanda muito grande, se proliferou muitos cursos de tecnologia, cursos rápidos, não necessariamente são cursos de graduação, de tecnologia, de ciências da computação, engenharia da computação, mas cursos de 6 meses, 1 ano, onde pessoas formadas em outras graduações fazem esses cursos de 6 meses para entrar mais rapidamente no mercado. E o mercado está aberto a isso. Como eu disse, a gente não tem mais aquela questão de só pessoas formadas, graduadas em tecnologia que vão entrar no mercado. A gente está aberto a isso. Eu acredito que isso traz muita diversidade também. Tira uma dúvida para mim. Até que ponto que o profissional que se formava lá pelos anos 1990, ele tinha de saber muito mais linguagem de programação, muito mais a fundo, dominar, né, as linguagens e a diversidade das linguagens, inclusive, né? Claro. Até que ponto que um fator que está tendo impacto nesse momento é que as linguagens elas já estão sendo embutidas dentro de templates, dentro de pré-programações, né, da própria inteligência artificial. Até que ponto que é isso? É até um facilitador. Olha, isso realmente facilitou bastante a entrada de das pessoas. Na verdade, na década de 90, década de 80, eu me formei no início da década de 90, por exemplo, você não tinha a internet para consultar. Então, você tinha que ter muito mais profundidade de conhecimento. As linguagens não eram tão amigáveis, então ela ficava restrita às pessoas da área mesmo, né? Você também não tinha, as pessoas não tinham também um PC, um notebook em casa, um dispositivo onde elas pudessem aprender sozinhas. Com a internet, com a popularização de fóruns, com a facilidade, com a educação, tudo mais, isso começou a ser mais acessível para todas as pessoas. E as linguagens em si também elas evoluíram bastante. Então, se criaram bibliotecas em cima da linguagem que existe. Então, essas bibliotecas visam dar mais velocidade ao desenvolvimento dos aplicativos e facilitar também o que eu chamei o aprendizado template, de uma nova... É o que você chamou de template. Facilitar o aprendizado de novas pessoas, mas não ao ponto que o usuário final, o usuário de negócio, vai conseguir, para algumas tecnologias sim, para outras não, conseguir desenvolver um aplicativo do zero, algo um pouco mais, com muito mais rebuscado do que se exige hoje. Mas facilitou a entrada de pessoas que não são da área afim e que não precisam de tanta profundidade para iniciar na área. Além disso, pessoas de outras áreas, elas têm uma facilidade também que a gente encontra que o entendimento do negócio é muito importante. Então, uma pessoa que fez engenharia civil, marketing, ela vai conseguir conversar com um usuário de negócio de marketing, um usuário da construção civil, um usuário de negócio de outras áreas, com muito mais facilidade. Então, hoje, não é só o conhecimento da linguagem que é importante, mas também entender o que o seu usuário precisa, necessita, entender a necessidade dele e aliar isso à tecnologia para entregar um sistema, uma solução que seja compatível com as necessidades dos usuários. O que a gente pode identificar como tendência? Qual que é o impacto dessa questão sobre o mercado? E qual que é a tendência que a gente pode vislumbrar? Bom, primeiro, a grande tendência é que os cursos de graduação eles precisam serem remodelados e serem modificados muito mais rapidamente para atender o mercado. Também os cursos, talvez, eles tenham que ter uma duração menor. E para tecnologia, a gente não vai só olhar as pessoas que contratam, as empresas que contratam profissionais de tecnologia, eles não vão só olhar para os cursos da atividade fim de tecnologia, mas sim para os demais cursos abrir esse leque, e a tendência é abrir o leque para outros cursos e acabar a formação dentro das empresas. Essa é a grande tendência. Ou seja, a formação específica que o mercado necessita,
deverá ser também feita pelas empresas, não apenas pelos cursos de graduação, como era antigamente. Senão, sem isso, a gente não vai conseguir atender a demanda do mercado e a gente precisa de outros aspectos de conhecimento, como liderança, como facilidade para conhecer o negócio, trabalho em time, colaboração, muito mais do que a gente precisava antes. A visão até do profissional de tecnologia é bem diferente, né? Antigamente era visto como um nerd, né? De uma forma, vamos dizer assim, até pejorativa, mas de uma pessoa fechada que ficava trancada numa sala e que não precisava ter relacionamento com outras pessoas. Mas com metodologias ágeis, hoje, quando você forma o que a gente chama de squads, são times multidisciplinares. Tem o usuário do negócio, tem o cara do desenvolvimento, tem a pessoa que cuida da interface de experiência com o usuário, tem uma pessoa que cuida só para que esses times consigam se combinar muito bem, e tem a pessoa que cuida só do teste. Então, existe hoje uma multidisciplinaridade que é muito importante para o desenvolvimento de uma solução digital. Isso tem evoluído muito, esse modelo de negócio, de produção? Não, hoje praticamente 100% dos aplicativos, das soluções digitais, são feitas em cima de squads, né? Que são times multidisciplinares para atender cada vez mais o que precisam as soluções digitais. Isso evoluiu bastante. É a percepção de que para desenvolver um software, eu preciso um sistema, alguma coisa assim, eu preciso ter uma melhor noção do negócio do meu cliente, né? No começo, você tinha um processo, no começo da informatização, você tinha um processo de evangelização, que você tinha de convencer as pessoas a trocar a máquina de escrever pelo Word, né? Aí dava aula de Word. Eu sou dessa época, eu sou dessa época. Então, e aí você começava a entrar na lógica da atividade de uma pessoa e mostrar como é que ela poderia usar o software, tinha todo um processo de convencimento, tudo isso, né? E acabava, eu entendo que um pouco a história, inclusive, vai por aí, que você não tinha um envolvimento. Por exemplo, um professor dizendo para o programador como que ele trabalhava, né? Era o cara da tecnologia que intuía e dizia, olha, vou fazer um software que vai ser isso, assim, assado, assado. O cara o professor só falava assim, não, tá bom, né? Hoje é entender que esse professor ele sabe exatamente o que ele quer, não é? Sim. É por aí? Exatamente. Tem mais ou menos assim. É como se nós fôssemos construir, antigamente, é como se fôssemos construir uma casa, falar para o arquiteto que a gente queria, ele desenhava ali um protótipo, a gente saía fora e só ia ver a casa depois do final. E não necessariamente o que está no protótipo era o que a casa que nós sonhávamos. Hoje, o desenvolvimento de uma solução digital, ele requer que o usuário do negócio, no caso, por exemplo, imagina uma solução para um professor, ele esteja lado a lado durante a produção toda dessa solução digital. Então, que a gente chama eles chamam hoje de PO, né? Product Owner, é o dono do produto. Ele está toda semana fazendo reuniões de review, ou até daily meeting, que são reuniões diárias, para ver como está o andamento do processo do seu produto. Porque, no final das contas, é ele que é o dono do produto. E ele não é uma pessoa de tecnologia. Ele é uma pessoa de negócio que sabe exatamente o que quer e que, na verdade, vai entender o que o pessoal do desenvolvimento está fazendo. E isso não dá para ele participar ali de reuniões de levantamento e só depois de 4 meses ver aquilo foi feito. Não. Diariamente ele está acompanhando isso e ele está mudando, porque o que você hoje tem de requisitos hoje pode ser que para daqui 2 meses isso não sirva mais. Então, as pessoas, essa forma de produzir solução digital hoje tem que ser ágil e tem que ser com a participação do usuário de negócio diariamente. Como é que entra esse conceito que foi dito dos estagiários velhos, né? Os estagiários sênior, né? Seniors, Como é que está os estagiários, eu brinco com isso, mas não é bem isso. O que é isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, são pessoas que já têm uma graduação, ou seja, já têm experiências profissionais, não em tecnologia, mas em outras áreas, que resolveram
mudar de área, e aí o que isso facilita para as empresas? Alguns soft skills que deveriam ser ainda formados, processados durante um tempo por um estagiário de um primeiro curso, de um primeiro emprego, isso é acelerado. Então, na verdade, a gente precisa muito mais focar só no hard skill, né? no conhecimento técnico, na formação técnica, porque a parte dos soft skills, conhecimentos, a parte comportamental, ela já está desenvolvida nesses profissionais. Então, isso também, para a gente, facilita bastante a entrada dessa pessoa no mercado. Porque, por exemplo, o nosso sistema de formação, depois que nós selecionamos os estagiários, eles passam por 12 semanas de treinamento. Ou seja, 3 meses só treinando a parte técnica, mas a gente sempre também tenta medir, também ensinar e formar as pessoas no aspecto comportamental. Mas a gente percebe que essas pessoas que têm experiência anterior maior, porque já fizeram outra graduação, têm uma experiência em outros empregos, em outros trabalhos, elas têm muita facilidade nessa parte. Isso ajuda bastante depois para fazer um projeto, tal, porque ela vai conseguir entender algumas coisas que as pessoas que às vezes até têm mais facilidade, os mais novos, com conhecimento técnico, vão ter mais dificuldade com conhecimento comportamental. No final, os times, um ajuda o outro ali. É isso que acontece. E as perspectivas, então, sobre o futuro? Como é que sua avaliação de que mudanças que vão ocorrer no mercado de tecnologia nesse processo de contratação? Bom, eu acredito que cada vez mais as pessoas mais jovens vão conhecer tecnologia. Eu tenho um exemplo em casa, meus filhos, eu tenho gêmeos, eles têm 9 anos, um deles já começou a programar em cima do jogo, então ele joga lá um jogo que aí o jogo tem um curso online para ensinar a programar em cima daquele jogo. Ele entrou, pediu o curso, um curso de, você tem uma ideia, é tão acessível que é via YouTube e tal, R$50 o curso, 3 meses, onde eles dão os exemplos e ele já começou a programar o jogo dele. Então, você imagina essa pessoa para entrar no mercado de trabalho daqui a 6, 7, 8 anos, com 17, 18 anos. Ela já vai ter muito mais conhecimento de várias linguagens do que as pessoas, por exemplo, da minha geração, ou da geração de agora, que já tem um conhecimento digital, mas não é a mesma coisa do que essa pessoa dessa geração. Então, eu acredito que, no final das contas, todo mundo vai ser de tecnologia. Não vai ter assim, esse profissional é de tecnologia, não. Todas as áreas, de alguma forma, teremos profissionais de tecnologia. Então, ela vai estar tão embrenhada no dia a dia das pessoas, você não vai falar assim, esse cara só trabalha com desenvolvimento. Não. Ele é um psicólogo que também sabe desenvolver. Ele é um cientista social que também sabe mexer com inteligência artificial, porque ele precisa de dados para ele. Então, o que eu vejo, o futuro, é que as diversas áreas vão conhecer tanto tecnologia que o conhecimento do negócio vai ser tão ou mais importante do que o conhecimento de linguagem. O conhecimento de linguagem vai ser como o conhecimento de inglês. Uma pessoa, você conhece inglês? Conheço. E conhece Java? Conheço, que é uma linguagem de programação. Conhece, sei lá, SQL, que é uma linguagem de banco de dados? Conheço. E conhece espanhol? Conheço. Vai ser algo assim. Não vai ter tanta separação. Isso eu enxergo que dentro de 10 anos, 15 anos, vai acontecer isso. Obviamente que vamos precisar de profissionais especializados, mas muito especializados. Mas a grande massa mesmo vai ser dessa forma. É assim que eu enxergo. Será que, de alguma forma, a gente pode ter uma inversão de prioridades? Ou seja, eu estou pensando em alguma coisa do tipo... você era contratado como um cara de tecnologia que ia desenvolver sistemas para engenharia, para o jornalismo, para a arquitetura, né? E aí você vai ter uma outra lógica, que é do arquiteto que vai desenvolver soluções com a tecnologia. Ou seja, essa inversão de é exatamente isso que eu enxergo. Exatamente. O que você vai ter são pessoas de tecnologia desenvolvendo sistemas específicos ou linguagens, compiladores, cada vez mais fáceis para os outros profissionais desenvolverem em cima. Não mais a pessoa de tecnologia desenvolver direta a atividade fim daquele negócio. Isso vai ser exatamente o que você está falando. O arquiteto, a tecnologia vai ser uma ferramenta para ele, como é o inglês.
como que é os idiomas e assim por diante. E qual que vai ser o papel da questão da inteligência artificial nesse processo? Até que ponto que a inteligência artificial ela vai suprir a necessidade de determinados conhecimentos na própria área de tecnologia? Ou seja, até mais exatamente, o conceito de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. E aí, até retomando lá para trás, pensando que antigamente você tinha que dominar um conhecimento de programação, só que aí você já começa a evoluir para o conhecimento da máquina, a máquina se programa, autoprograma. Como que isso pode eu acredito impactar? Que isso vai impactar em muito para atividades operacionais, ou seja, que não necessite tanto capital intelectual, que a máquina consiga aprender sozinha, isso não tenha dúvida que ela vai conseguir desenvolver praticamente sozinha, sem interação humana, uma solução. E aí o que vai entrar é o conhecimento e o quanto de profundidade tem aquele profissional de uma área afim para melhorar aquela solução que, na verdade, uma solução de machine learning, de atividade de inteligência artificial, ela vai fazer o básico, vai ser feito por ela e não mais feito por programadores ou das pessoas, das profissionais. O que a gente vai ter são profissionais de TI desenvolvendo soluções de inteligência artificial para profissionais de outras áreas utilizarem essas soluções de inteligência artificial para melhorarem cada vez mais suas soluções, mas muito mais com coisas específicas. A parte básica, e depois, quando ele desenvolver, o que vai acontecer é que o próprio mecanismo de aprendizado vai conseguir desenvolver para outro, já aprendendo em cima do que aquela pessoa desenvolveu ali em cima. Esse é o caminho do futuro aí. Ou seja, a inteligência artificial estará muito ligada a isso. Ou seja, ela não vai... não é algo que você vai precisar programar para ela, ela já vai começar ela mesmo. O que se faz hoje com coisas mais simples, ela vai fazer isso com coisas mais complexas. É o autoaprendizado. Bom, e como que a ITELES entra nesse contexto aí? Qual que é a questão básica de vocês? Por que essa preocupação? Por que essa reflexão? Bom, primeiro porque a ITELES é uma empresa de soluções, de desenvolvimento de soluções digitais, ou soluções já prontas, né, frameworks, ou soluções que a gente desenvolve de forma customizada. O Gartner até tem uma linha no Gartner que diz que daqui a 5, 7 anos a gente vai ter essa visão que eu falei de profissionais usarem a tecnologia para se desenvolver e não vai precisar tanto de profissionais de tecnologia. Eu não sei se isso... Então, qual que é a nossa visão? A nossa visão é que talvez a gente vai ter que cada vez mais ter profissionais de multidisciplinaridades para entender e atender o nosso cliente final. Porque hoje a gente tem muitos profissionais de tecnologia, profissionais de experiência do usuário, que ajuda de product designer, e profissionais de testes, profissionais de agilistas, né, que é para ajudar na metodologias ágeis, nas cerimônias, no desenvolvimento de uma solução digital. E o que eu vejo para o futuro é que a ITELES, na verdade, ela vai ter que ter profissionais ela não vai ter um profissional de tecnologia puro, ela vai ter um profissional de tecnologia com um conhecimento muito grande do negócio. Então, ao invés de contratar um desenvolvedor, daqui provavelmente 5, 6 anos, eu vou contratar um jornalista que conhece muito tecnologia para ajudar as empresas de mídia. Eu vou contratar uma pessoa, um biomédico, por exemplo, que entende muito de tecnologia para ajudar as empresas farmacêuticas. Eu vou ter que ter dentro do meu time pessoas de multidisciplinaridades, que não tenha só conhecimento de tecnologia. É isso que eu vejo no futuro. E, além disso, desenvolver soluções que são cada vez mais complexas para as áreas de negócios, não soluções mais tão simples. Hoje a gente desenvolve soluções complexas, mas também desenvolvemos uma grande parte de soluções que a gente entende que já deveria estar pronta no mercado e que ainda, como as empresas agora, durante a pandemia, elas começaram a acelerar a sua transformação digital, provavelmente elas estariam prontas em 2030, 2025, 2027, elas vão estar prontas em 2022, 2023, mas daqui a 5 anos isso daí já não precisa mais, vai ter outro tipo de solução com outro tipo de profissional. Então, os times multidisciplinares não vai ser mais ou menos assim, para produzir uma solução digital, não vai ser
Imagina um time de 7 pessoas produzindo, um dono do produto que conhece bastante o negócio, 4 desenvolvedores, uma pessoa de testes, e um agilista e uma pessoa de experiência de usuário para desenhar user experience, que a gente chama. Eu acredito que vão ser 4 profissionais daquela área do negócio, um desenvolvedor muito especializado, mas aí em tecnologia, vai ser ao contrário, vai se inverter a pirâmide de conhecimento de como que isso vai ser feito. E aí, provavelmente, a gente vai ter que ter esses profissionais especializados cada vez mais formados para ajudar as áreas de negócios a produzirem suas soluções, que também deverão ser cada vez mais especialistas e muito mais sofisticadas que são hoje. E atendendo diversos dispositivos diferentes, isso se conectando com outros dispositivos, que hoje, quando a gente pensa em solução digital, a gente pensa o quê? Em celulares, notebooks, tablets. Agora, imagina que tem que pensar uma solução digital em cima da televisão, em outros dispositivos, relógios, realidade virtual. E aí sim, o conhecimento de tecnologia vai ter que ser específico, mas o conhecimento básico não, porque aí o profissional em si, de marketing, jornalista, e assim por diante, ele já vai ter. Ele vai conseguir suprir o básico. Eu tenho, já há algum tempo, eu tenho usado um discurso falando que, no meu caso, na minha área, por exemplo, né, uma das coisas que a gente não fez, nós jornalistas, de alguma forma, foi quando a internet começou a chegar no mercado, está dando prazo aqui, quando a internet chegou no mercado, eu não, mas o pessoal ficou esperando, né, que a tecnologia desse as regras de como é que funcionava fazer jornalismo na internet. E aí, então, todas as regras foram ditadas pela tecnologia. E eu tenho usado o discurso que a gente precisa se apropriar das ferramentas. Eu tive a impressão disso que você está falando, que é exatamente isso que precisa ser feito pelas profissões. Né? Eu olhar o que eu vou fazer, realidade virtual, como é que vai impactar minha profissão daqui a 10 anos? Né? E não esperar que alguém chegue e fale, olha, você vai usar em realidade virtual. Mas isso eu acho que é natural, porque é uma geração que não tinha um computador em casa, que não era digital. Então é natural. A gente está vivendo, nós vivemos a gente está vivendo agora uma inflexão. Então essa geração que nasceu em 2000, no final dos anos 90, 2000, principalmente no ano 2010, que é a geração dos meus filhos, é totalmente diferente. Para eles, a tecnologia faz parte do dia a dia deles. Então, criar um canal no YouTube. Então, por exemplo, um menino de 9 anos, 9, 10 anos, que ajuda a mãe a mexer na internet, sabe tudo de browser, seria incomum. Então, essa geração, eles serão formados em outras áreas e a tecnologia vai fazer parte do dia a dia deles. É como se em países da Europa, lá que se fala, na Bélgica, por exemplo, se fala 2, 3 línguas, é natural que todo mundo fale 2, 3 línguas. Então, é natural que esses profissionais, eles vão drivar, eles vão usar a tecnologia como uma ferramenta, e não esperar que a tecnologia fale para ele, olha, você usa dessa forma. Não. Eu não acredito nisso. E cada vez mais, quando a gente olha as startups hoje em dia, são formadas por profissionais de outras áreas resolvendo um problema e usando a tecnologia para resolver aquele problema. Antigamente, não. Você viu o quê? Por exemplo, a gente foi falar em Google, foi falar em Apple, são profissionais que formados em ciência da computação fazendo empresas. As startups mais novas não, são profissionais de outras áreas que falam assim, como que eu uso a tecnologia para resolver um problema? Então, tem essa mudança também. Ok. É isso que eu vejo e eu concordo com você. Você tem mais alguma observação? Alguma coisa a única que você gostaria de falar? Que eu gostaria de falar, com tudo isso que a gente está falando, eu acho que tem uma coisa que ainda os profissionais de tecnologia, com a facilidade que você tem de encontrar a solução na internet e tal, eu acho que o que está se deixando um pouco para trás, que não tinha nas gerações anteriores, e talvez a gente
não pode perder isso, é que eles estão tentando menos profundidade de conhecimento. Como saber como tal coisa foi feita e como ela funciona. Então, eles usam sem entender qual a arquitetura daquilo. Eu acho que o profissional muito especializado ele vai ter que voltar um pouco e talvez ler livros, ou livros aí, pode ser em formato digital, para entender melhor como funciona. Porque às vezes as pessoas saem programando, e eu até comparei isso vamos dizer assim, na aula inaugural da nossa turma aí na integração que nós fizemos com os nossos novos estagiários, é o seguinte: olhar na internet e copiar um código e tentar adequar, o meu filho está tão fácil que o meu filho de 9 anos está programando e está fazendo isso. A questão agora é você entender não só o negócio, mas entender como aquilo funciona, da onde que vem aquilo, ou seja, entender a arquitetura das coisas, que eu vejo que os profissionais de hoje eles precisam de mais profundidade, é isso que está faltando. Então, acho que é aliar essa facilidade, mas não esquecer a profundidade do conhecimento, que é isso que é importante para o profissional do futuro. Isso vai ser um diferencial, na minha visão.